E o Oscar, eu diria que o primeiro hashtag Flamengo entrega não aconteceu. Será que quarta-feira Flamengo entrega para o Fluminense se desandar? O Flamengo já ajudou muito o Botafogo no meio da semana, ganhando do Inter e tirando as chances do Inter de ser campeão. Lembrando que o próximo jogo do Botafogo é justamente contra o Inter no Beira-Rio. Agora tem que ver se ele vai ajudar o Fluminense também ou não, ou vai dar uma sacaneadinha e de leve, assim, facilitar as coisas para o Criciúma, de repente ultrapassar o pó de arroz. Já que não resta nada para esses outros times, o torcedor se prende a isso, porque disputa mesmo a gente vai ter. Temos um Internacional que vai jogar leve, não visa mais nada, não visa mais nenhum título, então o jogador entra até mais leve. Jogando em casa, será que dá um trabalho para o Botafogo? Porque Palmeiras também joga em casa e não é um jogo fácil, não. Verdade, não, eu acredito que o Inter vai com tudo. Assim, ainda é o melhor time do retorno. E o Roger tem uma filosofia, e eu tenho certeza que o presidente do Inter vai querer a terceira colocação desse campeonato para ter uma premiação um pouquinho melhor do que caso seja quarto ou quinto, né? E a gente ainda tem um cenário um pouco mais intrigante, porque a gente via um Pedro artilheiro, o menino Estevão estava aí voando, assumindo a artilharia, e agora temos o grandíssimo Yuri Alberto e o inesperado Alejandro assumindo a artilharia. Quem diria, né? Que dupla, né? O Yuri Alberto, que era motivo de chacota até 2 meses atrás. E Alejandro, ninguém esperava que Alejandro fosse encabeçar a lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Mas mérito dos dois, né? Talvez um pouco de demérito dos demais, azar do Pedro, né? Que machucou e saiu dessa briga. Mas é outra briga boa. E essa briga vai justamente tentar empurrar um time que, para muitos, no início do campeonato, no início não, no meio do campeonato, já estava considerando o Corinthians rebaixado. Agora o Yuri Alberto, o herói inesperado, está aí subindo, guardou dois numa recuperação fenomenal no segundo tempo contra o Criciúma. Corinthians sapecou 4 gols e agora vai com tudo no jogo de 6 pontos contra o Bahia para querer cravar o pezinho na Libertadores, na pré-Libertadores e na Copa do Brasil. Além de dois jogões ali pela ponta, que é Botafogo, Inter e Cruzeiro e Palmeiras, a gente tem essa disputa direta, né? Bahia e Corinthians, sétimo contra o oitavo colocado. Lembrando que depois do título do Botafogo na Libertadores, viramos um G8, ou seja, os 8 primeiros classificam, sendo que os 6 primeiros direto para a vaga de grupos, o sexto colocado já garantido na fase de grupos é o São Paulo, e mais duas vaguinhas na pré, que hoje é Bahia e Corinthians, com o Cruzeiro correndo ali atrás com um pontinho a menos, né? É um jogo de 6 pontos, é o Cruzeiro pegando um segundo colocado, ainda sonhando com o título, e ainda tem aquela briga lá de baixo. Temos o Furacão para torcer nesse ano centenário não virar uma ventania. Temos o Fluminense para justamente não pegar o ritmo de campeão da Libertadores e rebaixado à Série B. Temos o Bragantino tão bem investido justamente pela empresa, mas está lá embaixo. E o Criciúma chegou embalado com aquele Yannick Bolaise, mas essa reta final desandou. Lembrando que na última rodada tem um encontro dos desesperados, né? O Red Bull Bragantino contra o Criciúma. Talvez os dois caiam, é possível, né? Mas o Fluminense pega o Palmeiras em São Paulo e o Palmeiras possivelmente ainda brigando pelo título. Então o Fluminense, para mim, ainda está correndo sério risco. Sem dúvidas, tio. Essa reta final aí do Fluminense está desanimando o treinador e animando um brasileirão que a gente achava que na reta final as coisas já iam estar resolvidas, mas ainda tem muita coisa para acontecer em 2 rodadas. Verdade. Duas rodadas assim que prometem muita emoção ainda para a maioria dos times, né? Tem aqueles times de meio de tabela, né? Vamos ter aí um Vasco e Atlético Mineiro, né? Um jogo que não precisava nem, como diria o Milton Neves, esse jogo não precisa nem ter, porque vai ser 0-0. Mas vai ter muito jogo interessante, a gente ainda vai ter uma semaninha aí de muita emoção. E como o futebol brasileiro, o torcedor brasileiro é tão apaixonado, tão vibrante, ele não se contenta nem só torcendo pelo próprio time, ele se contenta torcendo pela desgraça dos outros. Então, é emoção para todo mundo nessa reta final. É verdade, Guto, muita emoção aí. E vamos ver o que vai acontecer daqui para domingo, né? É isso aí, tio. Aquele Falou, tchau. abraço. Abraço, tchau.